trabalho aqui vai ser apresentado pelo Vinícius, né, da Universidade Federal de Uberlândia, intitulado ROS, uma biblioteca open source para a dinâmica de rotores. Tá, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos, né? Me apresentando novamente aqui, meu nome é Vinícius, né? Eu faço parte do laboratório LMEST da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou um dos analistas de software lá do laboratório, também faço doutorado. E hoje eu vou apresentar um pouco sobre o ROS, né? Que é uma biblioteca open source para a dinâmica de rotores. Esse projeto é um projeto da Petrobras, né? Que é liderado pelo Rafael Timbó. E ele trouxe estão desenvolvendo essa biblioteca há alguns anos, e hoje em dia o nosso laboratório da Universidade Federal de Uberlândia, do LMEST, contribui com esse laboratório, faz parte dessa pesquisa e dessa biblioteca, com nossos estudos e contribuições de classes, né? E também com parceria com a UFRJ, né? Então, acho que eu vou assim, né? Então, só para introduzir, né, primeiramente, o que é a problemática, né, que existem várias categorias de equipamentos rotativos, né, críticos nas indústrias, sendo eles compressores, bombas, turbinas, né, e muitos desses rotores têm um alto custo, um alto problema para a gente poder lidar com eles de maneira física, então se faz parte hoje em dia da modelagem desses assuntos. Então, esses modelos computacionais, eles visam, né, simular esse comportamento desses sistemas mecânicos e ajuda a tomar essas decisões para tomar decisões em o que realizar sobre eles e apoiar algumas pesquisas também de desenvolvimento que a gente tem. Várias ferramentas dessas que já existem comerciais possuem funcionalidades de rotor dinâmicas, né? Seja o ANSYS, o MATLAB, entre outros. Porém, o uso dessas ferramentas requer uma aquisição de licença, né? Então, isso acaba tendo um custo e acaba sendo limitado, porque muitas delas só existem em parte gráfica, então você fica limitado para poder desenvolver um backdoor específico para a sua aplicação, ou senão você quer automatizar uma função e fica limitado por conta da interface que o representante dá. Então, isso dificulta no desenvolvimento em si. Fora a parte de ser colaborativo, né? Então, às vezes você está fazendo e está preso no seu laboratório, não está sendo exposto para o mundo, né? Então, o que é bacana é a gente poder divulgar e sempre contribuir para ir avançando em si a pesquisa, e não uma pesquisa que para, outro laboratório vai ter que começar a fazer a mesma pesquisa exatamente de onde você estava. Então, é importante dessa plataforma open source. Então, o ROS, né, o Rotor Dynamic Open Source Software, é o primeiro software desenvolvido em código aberto na área de rotor dinâmica, com código licenciado e totalmente disponível, né? Essa biblioteca do ROS, ela permite modelar e simular o comportamento de sistemas rotativos em diferentes condições de operações, prevendo possíveis problemas, o que ajuda e vai possibilitar o desenvolvimento de máquinas seguras e confiáveis que funcionam com eficiência. Por base, né, a biblioteca ROS, ela se baseia em elementos de eixo, né, que são modelados na teoria de Timochenko, que considera os efeitos de cisalhamento e inércia rotativa, né, discretizado pelos elementos finitos e baseado principalmente no livro do Friswell, né, o Dynamics of Rotation Machines. Nessa biblioteca a gente consegue tanto criar elementos, a gente consegue montar eles e realizar diversas análises, tá? Então, aqui, só mostrando um pouquinho da timeline de construção, de como foi o desenvolvimento dessa biblioteca, né? E aqui não a parte de pesquisa, mas sim as épocas que foram inseridas as bibliotecas de parte open source. Então, em 2018 foi criado essa biblioteca. Inicialmente, ela não era parte do GitHub da Petrobras, ela era uma biblioteca separada. E no início, além do pessoal da própria Petrobras, a UFRJ também fazia colaborações para inserir modelos e métricas, né? Então, em 2019, quando foram inseridos os primeiros modelos, né, de Timochenko, os modelos de rotores, algumas análises e a parte estocástica. Em 2020, foi inserida a parte torsional, né, dinâmicas torsionais, mancais magnéticos, mancais isotrópicos e anisotrópicos, né? E também foi feita a primeira publicação sobre
sobre esse software numa revista de divulgação de softwares open source, que é a JOS. Tá? Em 2019, o laboratório LMS foi convidado e a gente começou a colocar algumas técnicas de desenvolvimento do laboratório. Mas em 2021 mesmo que a gente realmente colocou nossos códigos dentro do repositório do ROS. Tanto aí o próprio professor Ademir comenta, né, que existia no começo uma defesa, né, para ainda continuar utilizando os nossos códigos, que era muito preso no MATLAB, porque esse código em si do ROS ele é feito todo em Python. Tá? Em 2022 foi inserida a parte de Fluid Flow, né, que é a parte de CFD, que muito pessoal aqui que trabalha aqui também, que acho que vão ter trabalhos que vão falar sobre isso. E em 2023, ano passado, né, a gente teve essa migração do repositório para ser inserido dentro do repositório da Petrobras. Hoje, se vocês forem procurar esse repositório, ele vai estar lá dentro do GitHub da Petrobras e vai ter a pastinha lá do repositório do ROS. Então, hoje em dia, a gente está tentando avançar, né? Então, agora a gente tem essa parte do ROSML, que é a parte de Machine Learning, que mexe com Machine Learning, metas, modelos, né? A parte web, que é pegar essa biblioteca e trazer de uma forma mais intuitiva e gráfica, para que o pessoal que quer inserir de forma visual, né, consiga entender isso e colocar facilmente, né, sem ter que realmente digitar código em si. E também estamos preparando alguns benchmarks, que são comparações com outros softwares. Aqui eu fiz uma árvore aqui só para mostrar um pouquinho da estrutura de como que são feitas as classes, né. Então a gente pode dividir em três grandes abordagens, né, que é a parte de modelo, a parte de análise e a parte de fluid flow. Dentro da parte de modelar, a gente vai poder definir o material e montar os elementos, que são os eixos, os discos, mancais, selos e pontos de massas. Né. Na parte de análise, existem duas vertentes, que são as análises tradicionais e a parte estocástica, né, sendo elas estática, modal, diagrama de Campbell, frequência de resposta, unbalanced response, time response, a parte de trincas e diversas outras, né? E a parte também estocástica e parte de incertezas que são inseridas nessa parte do modelo. Também agora a gente está inserindo alguns novos modelos, que é a parte de CFD, né? Então já tem na nossa biblioteca hoje 3 modelinhos lá que a gente consegue modelar, que é a parte mancais elípticos, né? Short bearing e wire bearing. Aí aqui, eu quis trazer um exemplo de como a gente vai fazer essa montagem de um rotor. Então aqui, como é Python, né, a gente vai instanciar a biblioteca, e aqui a gente consegue tanto definir o material, que nesse caso aqui é o steel, e aqui a gente consegue criar. Então, tanto a gente cria o eixo, né, o elemento de eixo, os discos, a gente consegue criar um disco tanto passando as características quanto pela sua geometria, consegue criar os mancais e no final a gente vai conseguir montar um rotor. Quando a gente monta esse rotor, ele vai ser representado, a gente consegue plotar e isso fica visual. Então aqui é uma representação de um motor, um compressor, que o pessoal utiliza lá. Certo? Aí aqui só mostrando aqui que esses materiais podem ser, o eixo também pode ser cilíndrico, cônico, aqui só mostrando os tipos de elementos que tem na nossa biblioteca. Beleza. Então aqui, como se trata de uma linguagem orientada a objeto, a gente sempre vai definir isso por classe. Então aqui só mostrando como a gente consegue ver algumas das análises. Aqui é a análise estática, né? Então, aqui mostrando a facilidade, depois do rotor definido, criado, né? A gente pode rodar algumas análises. Então, aqui mostrando o free body diagram, a deformação, o shearing force e o bearing force, né? Que é a torção e cisalhamento, né? Aqui mostrando um pouco da parte da análise modal, a facilidade, que a gente consegue tanto plotar essas análises em 2D e em 3D, definindo a velocidade e o modo, né, que a gente está operando. Aqui mostrando um diagrama de Campbell, né, como a gente gera ele. E aqui a parte de resposta de desbalanceamento. Né. Então aqui a gente definindo o probe, né, o nó que ele está operando. E aqui a gente gerando esses gráficos que a gente consegue ver tanto na parte em 2D quanto em 3D definido. Também a gente colocando aqui o time response,
Então, tanto a gente pode ver isso em formato 2D e 3D e a sua órbita, tá? Que a gente vai conseguir gerar. Então, aqui é para mostrar a facilidade de utilizar essa biblioteca que a gente está utilizando hoje. A parte de um Dumped Critical Speed. Então, aqui a gente coloca o Shift Hand e mostra os resultados, né? Então, a gente mostrando o shiftness dele, né? E aqui a gente fala um pouquinho de como essa biblioteca está hoje. Esse dado aqui é do último ano, né? A gente teve mais de 6 mil acessos. E aqui a gente consegue ver que aqui a gente colocou os 7 principais países que estão acessando a nossa biblioteca hoje. E bastante gente contribui, está discutindo as sessões na biblioteca. Então é uma biblioteca bem participativa. A gente tem mais de 100 mil eventos de pessoas que entram no site durante toda a história, né? Para olhar e observar o ROS e utilizar. Aqui só mostrando um pouquinho como que funciona no GitHub, né? Então a gente tem a parte de issues. Então nessa parte de issues a gente fala dos problemas da biblioteca, novas implementações, o pessoal dá sugestões do que pode melhorar. E na parte de discussões o pessoal entra um pouco mais na teoria, vai falar sobre alguma parte que tem dúvidas, que o pessoal está discutindo isso no mundo. Então bastante gente contribui, tem bastante pessoal da Índia que está contribuindo, o pessoal dos Estados Unidos que está falando bastante com a gente lá, sobre como contribuir, como acessar. E aí o bacana é isso, porque qualquer um pode ir e contribuir, colocar a sua parte, falar, eu fiz essa diferença aqui, vi esse resultado aqui, o que você acha de a gente implementar? O cara consegue colocar isso em prática, consegue colocar no nosso código, e aí a gente faz uma aprovação para conseguir incluir a parte dele com a gente. Tá? Hoje, a gente tem 26 pessoas trabalhando nesse projeto, dois engenheiros em full time, dedicados a isso, e fora o pessoal de mestrado, doutorado, os ICs, professores que fazem contribuições, temos reuniões todas as semanas para discutir os avanços e problemas que a gente está enfrentando. Né? Então, aqui só para mostrar onde fica, né, para quem quiser ter interesse em acessar, é o github/petrobras/ROS. Tá? E aqui para mostrar um pouquinho do site, né? Essa biblioteca ela gera, né, esse read the docs. Então aqui vai ter toda essa documentação que é feita de forma em código, né? Ela vai estar numa forma visual, o pessoal conseguir ver os tutoriais, como que utiliza, a forma de contribuir, né? As referências que a gente está usando. Então no ros.readthedocs.io a gente pode consultar toda essa documentação, além do GitHub, tá? Então, lá a gente vai conseguir criar e atribuir esses materiais, instanciar esses elementos que vai compor esse rotor e até converter essas unidades. E, basicamente, é isso a minha apresentação. Quero agradecer a todos, seu professor Ademir, pela oportunidade de estar aqui. E a Biblioteca ROS ela permite modelar esse ecossistema para entendimento da análise de rotor dinâmica, no qual é possível criar elementos, né, seja eixos, discos, mancais, o que permite simular vários problemas de dinâmica e importância no campo de pesquisa e desenvolvimento de aplicações industriais. Né? Em trabalhos futuros, a gente coloca aqui que vai incluir na nossa biblioteca algoritmos de aprendizagens e novos modelos da biblioteca. Obrigado, Vinícius. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Como é que o Mancal, por exemplo, o Mancal lubrificado é modelado nesse sistema? É por coeficientes equivalentes ou tem a integração da equação também? Hoje é feito pelos próprios coeficientes. Tá. Bom dia, pessoal. Eu tenho um comentário a respeito do ROS. Bom, a gente começou a ficar próximo ao ROS em 2019, quando nós iniciamos um projeto em parceria com o Rafael e na Petrobras. Inicialmente, como o Vinícius falou, eu era cheio de dedos com o Open Source. Né? Eu falei para ele, não vou mexer com isso, nós vamos fazer o projeto e depois acabando o projeto a gente pode colocar as coisas no ROS, eu vou manter os códigos aqui do laboratório e tal. Né? Ao longo do tempo eu fui vendo a potencialidade da ferramenta e em 2013, né, ano passado, começo do ano passado, 2020, não, 2013 não, 2023, 2022, final de 2022,
nós no laboratório tomamos a decisão de não ter mais nossos códigos. A gente abriu mão dos nossos códigos e subimos tudo para o ROS. Então, tudo que a gente desenvolve hoje é dentro do ROS. Nesse contexto, a gente subiu os modelos THD de Mancal hidrodinâmica em cima de coeficientes, né? Mancal magnético a gente vem fazendo e vem subindo aos poucos. A gente também subiu um rotor de 6, os defeitos, né? Trinca, desalinhamento, roçamento. Subimos a parte de integrador numérico, um integrador agora que permite eu colocar forças externas, então colocar Mancal como força e tal, né? E a gente vem trabalhando nele, né? O código ele é todo documentado, né? Uma documentação, no meu ponto de vista, muito boa, então dá para trabalhar facilmente com o ROS. E a ideia, assim, não é fazer propaganda nossa, não. A ideia é fazer propaganda do ROS mesmo. Eu acho que é válido, né? É uma experiência minha, tá? Válido. Eu era cheio, como eu disse, cheio de dedos. Hoje eu vejo que trabalhar numa plataforma open source, ela traz uma amplitude tão grande assim para o que você está desenvolvendo, que você tem acesso a tudo, né? E começa a ver o que está sendo desenvolvido, se vale a pena colocar algo a mais ou não, e começa a interagir com outras pessoas. Só para vocês terem uma ideia, no contexto do ROS, depois que a gente começou a mexer com isso, veio o engenheiro biomédico para mexer com dinâmica de rotação, né? Outros engenheiros biomédicos também. Veio gente de tudo quanto é lado, assim, né? E o laboratório cresce, todo mundo se diverte e vê, assim, todo mundo colaborando no mesmo espaço. Eu acho interessante, convido todo mundo a contribuir com o ROS. Eu acho que é muito válido, meu ponto de vista. Bom, a gente tem que seguir com o programa, já deu o horário. Obrigado, Vinícius. Obrigado, hein? Eu vou chamar o Guilherme Lacerda. Deixa eu sentar do outro lado que fica melhor. Vamos lá. Bom dia pessoal, sou o Guilherme, sou um dos alunos de doutorado do projeto que o Vinícius falou. A minha parte seria as análises estocásticas. E aí quando a gente pensa em análises estocásticas, a gente pensa em várias simulações. E quando a gente pensa em várias simulações, a gente já pensa no custo de tempo mesmo, computacional, que a gente vai precisar para realizar essas várias simulações. E aí um dos métodos que a gente está buscando, que seria uma otimização para o próprio ROS, seria uma redução de modelo, que otimizaria nessa questão do tempo das simulações. E aí, bom, nesse aspecto das reduções de modelo, a gente fez um trabalho com incerteza matricial nessas reduções de modelo. Bom, eu vou seguir aqui falando um pouco. Vou apresentar aqui as reduções de modelo que a gente estudou. Comentar aqui o trabalho do Wagner e outros, que fez uma revisão sobre os métodos de redução em rotodinâmica, e ele afirmou ser raro na literatura encontrar comparação entre os métodos, que foi justamente o que a gente fez. Bom, aqui só para ilustrar, eu
eu fiz esse rotor aqui com 7 elementos e 7 nós e 6 elementos, perdão, para conseguir mostrar para vocês a matriz cheia. Então eu vou lá, eu tenho o ROS que o Vinícius apresentou para vocês, eu faço meu modelo no ROS e chamo as matrizes desse meu modelo. E esse modelo que eu fiz ali simples, só para conseguir mostrar a matriz cheia para vocês, está aqui. E aí eu vou começar a realizar as reduções de modelo. E o primeiro método que a gente aplicou foi a redução modal. Acredito que a grande maioria aqui já teve algum tipo de contato com esse método, onde se calculam os modos de vibração do modelo. E com esses modos você define um valor desses modos e você consegue realizar a redução das matrizes desse sistema. Bom, e esse método tem a característica de deixar a matriz, no caso a matriz de inércia, que era aquela matriz cheia que eu apresentei, ela deixa uma matriz de identidade com o tamanho, né, a dimensão que eu defini. No caso aqui são 8. O outro método de redução é o subespaço de Krylov. E o subespaço de Krylov você tem como input para o método a força, além da matriz de inércia e a matriz de rigidez. Você entra também com o vetor força. E aí você cria um subespaço, também de tamanho a definir. Aqui está o M. E aí com esse subespaço você utiliza o algoritmo de Arnold e chega nesses modos de Krylov, que aí você depois faz a redução das matrizes. E aqui está o exemplo daquela matriz que eu mostrei do rotor. Perdão. Onde aparentemente a gente já vê a diferença clara do método de redução modal, onde era uma matriz de identidade. Aqui eu já tenho uma matriz cheia, com alguns valores negativos, e, enfim. O terceiro método é a redução estática de Gaia, onde no método de redução de estática também é um método bem aplicado na área, onde se considera, como o método chama, estático. Então eu só olho aqui para essa matriz da rigidez. E há outro ponto também que eu acabei pulando, que você precisa definir os seus graus primários e secundários do modelo. E a partir disso você consegue chegar na sua base de Gaia. E aí dessa base que você consegue, a partir das respostas primárias que você definiu, você chega nas secundárias. E aí com isso você consegue a resposta do seu modelo completo. E aqui está a matriz reduzida por esse método. Também já é uma matriz diferente da redução modal, também diferente da redução de Krylov, onde aqui a gente tem umas diagonais não principais 0. E por último, a redução SEREP, onde, assim como o Gaia, você define os graus primários e secundários, só que aqui agora você define a sua base SEREP com os modos de vibração. E aí, a partir dessa base, você também consegue as respostas secundárias a partir das primárias. Bom, aqui está o exemplo daquela matriz cheia realizando a redução de SEREP. Já tem uma característica similar de Gaia, mas você vê valores maiores do que de Gaia. Bom, e aí o outro ponto que a gente fez, eu tenho o rotor, eu reduzo as matrizes do meu modelo, só que eu estou falando de estocacidade, estou falando de incertezas, então eu preciso definir como vão ser essas incertezas. E 2 pontos que eu poderia fazer são as incertezas paramétricas, que o professor Aldemir fez o trabalho em 2017, onde ele analisou rotores com mancais hidrodinâmicos com incerteza paramétrica. E o outro caso que o professor Rito e o professor Fabro fizeram, onde você analisa a incerteza matricial do problema. E para realizar a incerteza matricial foi utilizado o método apresentado por Soares, que eu vou comentar mais à frente. Bom, e aí a grande diferença é
a incerteza paramétrica, eu preciso definir uma distribuição probabilística para o meu parâmetro. Enquanto para matricial, eu só defino um valor, que eu vou comentar agora. Bom, cadê? Esse é o valor, esse delta aqui. A partir desse delta, eu consigo definir uma matriz, essa matriz I aqui, onde o valor esperado dela se aproxima a de uma matriz identidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho a matriz de rigidez, eu faço a decomposição de Cholesky dela, e aí, no momento que eu tenho uma matriz, dado aquele delta, ou seja, um valor só, eu cheguei a uma matriz que tem um valor esperado médio ali da matriz identidade, então é como se eu multiplicasse a matriz identidade aqui, e eu tenho uma matriz K, uma matriz de rigidez incerta agora, né? E aqui está os sistemas com a rigidez, inércia e amortecimento com as matrizes estocásticas. Perdão. E aqui a gente consegue ver a matriz de redução modal aleatória. Bom, a matriz de redução modal é uma matriz de identidade. Aqui a gente já não vê uma matriz de identidade, porque o método ele não consegue manter o zero das matrizes, mas a gente consegue ver que são valores baixos e às vezes bem próximos de zero. E a diagonal principal são valores próximos a 1, porque é a matriz de redução modal. E aqui é a matriz aleatória da matriz reduzida por método SEREP, onde no SEREP eu tinha diagonais não principais zero. Aqui, mais uma vez, eu não consigo manter esse zero, mas os valores que são maiores, eles se mantêm, eles estão sempre próximos do valor original, né, da matriz reduzida. Pedro. Bom, agora eu vou falar sobre as análises dos resultados. Para fazer os resultados, a gente utilizou o rotor do Lalane, que é um rotor proposto no livro do Lalane. E aí, bom, a gente aplicou a redução modal com 5, 10, 15 e 20, onde o 5 a gente vê somente em baixa frequência, um fitamento. E aí a gente vai aumentando esses modos. Quando a gente chegou no 20, a gente realmente cravou. Bom, para as respostas estocásticas que a gente fez, a gente utilizou o 10.
Perguntas? Eu tenho uma pergunta. No Monte Carlo, qual foi a distribuição que você usou? Se é Gaussiano? Não, não. Porque você usou Monte Carlo para gerar várias incertezas, certo? É isso que eu não entendi. Assim, então, como é que você gera essa aleatoriedade se você não segue uma distribuição? Ela é retangular? Quer dizer, ela se distribui igualmente entre todos os valores? Não? Uhum. Entendi. Tá. Uhum. Tá. E aí cada iteração é uma matriz, vai mudando esses valores. Tá. É mais ou menos o que eu estava pensando. Tá bom. Guilherme, eu queria saber quantos graus de liberdade você restou do seu modelo original e o tempo de processamento, né, quando você faz relações à redução modal, ou do Serep, enfim. De 14 para 10. Certo. Quando eu reduzir mais e ver com isso na resposta, o 10 é o limite. No momento que eu começo a reduzir mais, eu começo a perder Porque eu lembro que eu trabalhei um pouquinho com o Serep também, e quando eu reduzia muito o número de graus de liberdade, ele começava a perder eficiência. Eu perdi, tirava alguns, ele conseguia dar a resposta no fim da FRF, né? Mas quando eu reduzia muito, ele perdia. Em termos de tempo computacional, obrigado. O próximo a apresentar é o Leonardo Siquieri.
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, eu vou apresentar o trabalho intitulado Modelagem Multifísica de uma Unidade Geradora Hidrelétrica. Tiveram diversos contribuidores para o desenvolvimento desse trabalho, entre eles o Leandro, o Paulo, o Gabriel, o Fabrício, o Aldemir, o Valder e o Ricardo, entre vários outros professores que também contribuíram para o desenvolvimento. Então, um breve sumário da apresentação. Primeiro, a introdução, a gente vai contextualizar o motivo da gente desenvolver um modelo multifísico de uma unidade geradora, falar um pouquinho da equação do movimento do rotor, onde descrever como cada um dos elementos foram representados, falar do gerador da nossa unidade geradora, falar do cálculo e da determinação das forças eletromagnéticas por meio do software de elementos finitos, o FEM, dos mancais hidrodinâmicos, descrever quais são os mancais que estão inseridos nessa unidade geradora e como eles foram representados. A turbina Francis, falar um pouquinho da simulação em CFD, utilizando o método das grandes escalas e das fronteiras imersas. O processo de metamodelagem que a gente utilizou para representar algumas forças e reduzir o custo computacional e conseguir representar a unidade em diferentes condições de operação. Os resultados, comparando os sinais de vibrações dos prosímetros que estão instalados com os obtidos numericamente. E, por fim, a conclusão. Então, aqui, esse trabalho ele foi desenvolvido num contexto de um projeto de P&D, denominado Solução Integrada para diagnóstico de defeitos, análises dinâmicas e monitoramento contínuo de uma unidade geradora Francis. Então, ele é em parceria com a ANEEL e a gente trabalha desenvolvendo junto com a usina hidrelétrica de Foz do Chapecó. Que a gente tem algumas fotos aéreas dessa usina. Aqui a barragem junto com o vertedouro e aqui a casa de força, onde realmente estão instaladas as unidades geradoras. Aqui um pouquinho do... Opa. Acho que não vai... Ah, foi. Um pouquinho do princípio de funcionamento de uma unidade geradora, né? A água sai do reservatório, passa pelo conduto forçado, ela vai descer, tocar uma turbina, essa turbina vai estar acoplada com um eixo, rotacionar um gerador, produzir a energia elétrica e essa energia vai ser distribuída. O ponto interessante é que as usinas hidrelétricas normalmente já geram energia na frequência da rede elétrica brasileira, que é 60 Hz. E aqui a gente pode ver a nossa casa da unidade real. Aqui então um pouco dos componentes que compõem essa unidade geradora. A gente tem uma turbina Francis, que é localizado logo embaixo. Acima da turbina Francis é um mancal hidrodinâmico cilíndrico radial. Depois a gente tem o eixo, que ele é dividido em 4 partes. A gente pode observar esse eixo em verde mais escuro. O primeiro eixo, um eixo central do gerador, que está em laranja. Acima, em verde um pouquinho mais claro, o terceiro. E, por fim, em branco, o quarto eixo. Logo abaixo do gerador, a gente tem um mancal de escora, do tipo segmentado axial, que vai suportar todas as cargas axiais agindo nesse sistema. Um gerador de polos salientes. E, por fim, acima do gerador, a gente também tem um mancal hidrodinâmico radial, só que agora ele é segmentado. Então, falando um pouquinho, acho que desconfigurou um pouquinho por causa do math-type, desculpa, pessoal, mas a equação do movimento do nosso rotor, essa é a equação que vai descrever o movimento do sistema. Então, a gente tem a nossa matriz de massa, a matriz de amortecimento, matriz de efeito giroscópico, rigidez, a que seria a rigidez suplementar devido ao regime transiente, aceleração da rotação. Então, todas essas matrizes aqui foram determinadas por meio de modelos de elementos finitos, utilizando viga de Timoshenko com 6 graus de liberdade por nó. E aqui a gente pode ver a discretização desses elementos representando a unidade geradora real. E aqui a gente tem as forças que agem sobre esse sistema. A massa, a força-peso, a força de desbalanceamento mecânica, as forças de sustentação no mancal. Então, os mancais, nesse caso, a gente vai representar como forças externas agindo sobre o sistema. Aqui as forças hidráulicas agindo na turbina. E, por fim, as forças eletromagnéticas no gerador. Então, falando um pouquinho do gerador dessa unidade geradora, ele possui 80 polos, então é um gerador de polos salientes. Para ter uma noção, o diâmetro externo desse gerador é de aproximadamente 14,5 metros. Então, eu acredito que dá
quase o tamanho dessa sala. A gente vai ter uma potência nominal aparente de 225 megavolt-ampere, então ele produz muita energia. E aqui, devido ao número de polos, a velocidade de rotação dele é de 90 RPM. Aqui, então, como que foi determinadas as forças eletromagnéticas nesse sistema? A gente utilizou o método dos elementos finitos para solucionar as equações de Maxwell, mas com o auxílio do software FEM. Esse é um software open source, de fácil acesso, que todo mundo pode fazer o download. Então, aqui o primeiro passo é fazer uma representação 2D desse sistema. Então, aqui a gente pode observar o nosso gerador, o rotor, o estator, e aqui um zoom para ver as partes mais específicas. Vai ter o air gap, o espaçamento entre o rotor e o estator, o enrolamento de campo, enrolamento de armadura e o enrolamento amortecedor. E aqui como que é o processo, então? Depois da geometria, faz a malhagem, o software ele utiliza malhas triangulares. A partir da malha, a gente faz a solução das equações de Maxwell, determinando o fluxo eletromagnético. Utiliza os tensores de Maxwell, determina as forças eletromagnéticas. E, agora falando um pouquinho mais do estudo que a gente queria investigar, que é a influência da excentricidade do rotor em relação ao estator. Quando o rotor ele não é perfeitamente concêntrico, vai ter uma distribuição não uniforme do fluxo magnético, consequentemente a gente vai ter uma força de atração em alguma das direções. Então, para investigar esse fenômeno, o que a gente fez? Deslocou o rotor ao longo da direção X e avaliou a força eletromagnética em função da excentricidade. A gente pode observar que essa força tem um comportamento não linear, mas que, para uma excentricidade de até 10.000 micrômetros, ela possui um comportamento linear. Isso é muito interessante para a gente, porque essa excentricidade é muito maior do que a amplitude de vibração da máquina, e o que permite a gente representar essas forças por coeficientes equivalentes. Então, nesse caso, esse é o coeficiente para a condição nominal de operação da máquina. Ele é um coeficiente negativo, porque o que acontece? A força aumenta na direção que você está deslocando. Então, se a gente for inserir na matriz de rigidez, lá no modelo de elementos finitos, ele vai ser inserido do lado esquerdo da equação, ele entra como um coeficiente negativo. Aqui falando, então, um pouquinho sobre os mancais dessa unidade geradora. Ela possui 3 mancais, um logo acima da turbina, que ele é denominado como mancal guia da turbina. Ele é cilíndrico do tipo casquilho, de geometria fixa. Então, o abaixo do gerador, que é o de escora, e o acima do gerador, que ele é normalmente denominado como mancal guia do gerador, que é um segmentado radial. Então, vamos falar um pouquinho sobre a determinação das forças de sustentação nesses mancais. Então, o mancal guia do gerador, aquele lá de cima, acho que está sem ali, mas sem problema, ele é um mancal com 12 segmentos, que a gente pode ver o posicionamento desses segmentos ao longo da cuba de óleo, e aqui um segmento separado. E aqui os 12 segmentos, a distribuição angular dele. Aqui é os sistemas de referência que a gente utilizou para a solução. Então, como que é feito? É solucionado em conjunto a equação de Reynolds e a equação da energia, faz a convergência da temperatura, determinamos o campo de pressão, a partir do campo de pressão, integração da pressão ao longo da superfície, determinação das forças de sustentação. E aqui, para cada simulação, a gente considerou como sendo um equilíbrio estático, onde o momento resultante atuando em cada uma das sapatas são nulos. Então, a gente fez uma simulação deslocando o eixo com um ângulo de 45 graus, com uma excentricidade relativa de 0,5. E aqui a gente pode ver a distribuição do campo de pressão e de temperatura. Então, o eixo ele foi deslocado a 45 graus, que é uma posição entre pads, que está entre a segunda e a terceira pad. A gente pode observar que elas vão ser as pads mais carregadas, e aqui a gente observa esse mesmo comportamento na distribuição de temperatura. Agora, falando um pouquinho sobre o mancal de escora, ele também possui 12 segmentos. Então, esses mancais eles são posicionados sobre pivôs que têm um comportamento similar a pivôs de esfera, que permite rotação em 2 direções. E a gente considerou que toda a força axial é distribuída uniformemente entre os segmentos. Então, os segmentos têm respostas similares. Aqui a gente pode observar o campo de pressão para a condição nominal. Então, a pressão aumentando com a direção circunferencial.
E aqui o campo de temperatura, onde a temperatura ao longo do mancal aumenta também na direção circunferencial, mas na direção radial também pelos gradientes de velocidade. E por fim, o mancal cilíndrico, que é o casquilho. Então o que acontece? Ele é formado por 4 casquilhos desse. Então é a união dos 4 que vai formar os 360 graus do nosso mancal. Aqui tem uma representação esquemática de como se fosse 2 casquilhos montados, sendo 180 graus. Então a gente simulou também uma condição, deslocando o eixo em 60 graus, com uma excentricidade relativa de 0,5. E aqui a gente pode ver a distribuição do campo de pressão. Observa que os casquilhos mais carregados seriam o primeiro e o último, que está atrás da espessura mínima do filme de óleo. E aqui a gente pode observar os campos de temperatura. Agora, falando um pouco da representação das forças hidráulicas nesse sistema, elas foram determinadas por meio de simulações em CFD, utilizando o software MFSIM, que foi desenvolvido pelo Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFA. Então, como que esse software opera? Basicamente, ele soluciona as equações de Navier-Stokes, utilizando o método de simulação das grandes escalas. Então, ele simula as grandes escalas e estima as pequenas, e o método da fronteira imersa, onde ele utiliza 2 tipos de malha, uma num referencial euleriano e outra num referencial lagrangiano. E a discretização é feita pelo método dos volumes finitos. Aqui a gente tem uma expressão da equação da velocidade filtrada, onde esse termo T aqui é um tensor que correlaciona as grandes com as pequenas escalas, e o F aqui é a correlação da malha lagrangiana com a euleriana. Que é o total de elementos, são 13 milhões, com mais de 13 dias de simulação num cluster. Aqui mostrando então um pouquinho dos resultados dessa simulação em CFD. Aqui são as linhas de fluxo mostrando a intensidade da velocidade do fluido. A gente pode observar que as maiores velocidades estão ali logo abaixo da turbina. Então, como que o fluxo está entrando? Ele vem aqui pela caixa espiral, ele passa pela turbina, desce pelo o cone e sai pelo tubo de sucção. E aqui os níveis de vorticidade, onde as maiores vorticidades também estão aqui abaixo da turbina, onde a gente consegue ver o início da formação das estruturas turbilionárias, que normalmente chamam de tranças. E aqui as forças hidráulicas, tanto no domínio do tempo como no domínio da frequência. A gente pode observar que a maior magnitude no domínio da frequência vai estar aqui em 1,5 Hz, que está associado com a velocidade de rotação da máquina. E agora a gente vai falar um pouquinho da metamodelagem. O que seria metamodelos? Basicamente são modelos substitutos para representar modelos de alto custo computacional. Como que ele funciona? A gente tem um conjunto de respostas do modelo original, vai ajustar funções simplificadas a esses pontos para prever novas situações. Então a técnica utilizada foi a metamodelagem Kriging. Essas funções utilizadas, uma função polinomial e uma função de correlação que vai fazer a interpolação dos pontos baseados nas distâncias. E por que a gente utilizou essa técnica? São 3 pontos principais. As condições de operação da unidade geradora elas variam constantemente. Então, de acordo com as determinações da ONS, tanto a potência ativa da máquina muda 3, 4, 5 vezes ao longo do dia. Isso mudando as condições de potência, as correntes que agem no gerador. E isso. Além disso, as condições de fluidodinâmicas, hidráulica, então chuva vai mudar a altitude do nível de água, vai modificar as condições de operação. Isso, então, a gente queria ter um modelo genérico que não precisasse rodar várias vezes para não precisar, em cada uma das condições, ter que rodar novamente as nossas simulações. A máquina virtual, a máquina real, ela é vertical. Tem uma dificuldade de encontrar as posições de equilíbrio, que normalmente não se tem, nos mancais. Então, que impossibilita a utilização da representação por coeficientes de rigidez e amortecimento únicos nesse sistema. Então, tem 2 abordagens que normalmente é feito. Uma, você roda a posição do eixo em diversas posições, faz um mapeamento dos coeficientes de rigidez e amortecimento, e você utiliza esse mapeamento. Ou uma segunda abordagem, que foi a que a gente utilizou, que é construir metamodelos. Que seria, a gente também simula a posição do eixo em diferentes locais, só que a gente vai pegar as forças e vai representar essas forças. E por que a gente fez isso? Porque além de querer como parâmetros de entrada a posição do centro do eixo, a gente queria variar também a temperatura da cuba de óleo, que varia constantemente ao longo do ano,
e as folgas radiais, que normalmente têm erros de montagem na prática. E, por fim, o alto custo computacional do modelo fluido multifísico, que seria, para a gente fazer a integração numérica daquela equação do movimento, ter que solucionar para cada passo de tempo, esses modelos custosos, e acarretar em um longo tempo. Então, para reduzir isso e ficar viável, a gente optou por representar tanto as forças de sustentação, como as forças eletromagnéticas por metamodelos. Então, aqui um pouco da comparação dos resultados obtidos numericamente com os da usina. Essa usina ela possui 3 posições de instalação de prosímetros, uma posicionada logo acima do mancal guia da turbina, que são 2 prosímetros, um a 0 e um a 90. Outro posicionado logo abaixo do mancal guia do gerador, um a 0 e um a 90 também. E um posicionado no topo da turbina, que vai medir os deslocamentos axiais. Aqui as condições nominais de operação, que foi onde foi feita essa comparação da simulação. Um ponto importante que eu queria destacar é isso aqui, as folgas radiais do mancal segmentado. O que aconteceu? A gente simulou esse mancal com as folgas radiais nominais que o fabricante forneceu para a gente, que era 250 microns. Só que a gente viu que os níveis de vibração numérico estavam muito abaixo dos medidos. Aí o pessoal em campo foi lá, mediu essas folgas, e a folga, que teoricamente era 250 microns, ela estava variando de 300 até quase 900 microns. Então a gente foi lá e utilizou essas folgas reais no modelo numérico. Aqui comparando então um pouco as amplitudes de vibração, isso aqui é no mancal guia da turbina, no prosímetro que possui lá, amplitude de aproximadamente 100, 110 microns, então tem uma boa correlação entre o modelo numérico e o experimental, e aqui no domínio da frequência. Agora já lá nos prosímetros superiores, próximos do mancal guia do gerador, as amplitudes já estão na ordem de 300 microns. E por que essa amplitude maior? 2 pontos principais seriam essas folgas radiais de erros de montagem muito maior e as forças eletromagnéticas que agem no gerador. E agora, comparando um pouco os deslocamentos axiais, o numérico aqui a gente chegou na ordem de 390 microns, enquanto o medido na unidade geradora está na ordem de 415. Então, comparando as órbitas 2D nesses prosímetros radiais, a gente tem uma boa correlação entre a amplitude das órbitas, mas um pequeno desvio da forma. E, por fim, aqui a órbita tridimensional, onde a gente pegou cada um dos nós do modelo de elementos finitos, plotou a órbita deles e a gente está observando mais ou menos o modo operacional dessa máquina. Como conclusão, então, foi desenvolvido um modelo multifísico de uma unidade geradora hidrelétrica, representando as partes girantes por meio de modelos de elementos finitos, determinação das forças eletromagnéticas pelo FEM, determinação dos mancais por equações de Reynolds e Navier-Stokes, as forças hidráulicas simuladas por CFD e a utilização do metamodelo para permitir o acoplamento de tudo isso. A gente fez a comparação dos níveis de vibração obtidos experimentalmente na máquina com os obtidos numericamente e teve uma boa similaridade, principalmente em 1x, com os desvios ligeiramente superiores nos múltiplos da velocidade de rotação. Como perspectivas futuras é o quê? Comparar várias outras condições de operação dessa máquina e, além disso, incluir no modelo alguns efeitos que a gente observou que está ocorrendo na usina, como pequenos desvios de verticalidade e desalinhamentos. Muito obrigado pela atenção de toda, pela organização do evento e pelos órgãos de fomento que permitem o nosso desenvolvimento. Obrigado, Leonardo. Temos tempo para uma pergunta. Desculpa, pessoal. Obrigado pela apresentação. Teve um dos resultados, aparece uma discrepância entre o experimental e o numérico, aparece uma frequência, acho que era os 21, se eu não me engano. Será que é... Esse aí. Esse aqui? Toda vez que você chega na parte, eu não sou especialista do assunto, mas toda vez que você está na parte superior, nos picos e vales, aparece uma outra frequência, né? Que parece que o numérico não representa muito não representa, bem, né? Vocês conseguem detectar, saber de onde vem isso aí? Olha, não foi feita uma investigação a fundo, para ser sincero, para determinar. A gente pode ver que tem algumas perturbações ali, 2 e 3x, que aparecem muito forte, principalmente o 3x ali no experimental também, que a gente não conseguiu representar. Isso também porque os únicos efeitos que, teoricamente, vão excedir outras velocidades de rotação ali, seria as PEDs, que estão com folgas radiais diferentes, então isso não vai fazer você rodar perfeitamente em 1x,
Só que a gente não incluiu outros efeitos, às vezes que vão conseguir representar melhor esses múltiplos da velocidade. Pode falar. Essa é o do guia da turbina. Não, ela está logo acima da turbina. Ali tem um esqueminha ali na lateral. Do lado direito tem a turbina embaixo, o mancal guia da turbina acima dela. Pode ter flutuações também, às vezes, da pressão ali na própria Francis, que a gente não está pegando numericamente também. É isso. Obrigado. Rapidinho. Claro. Esse mancal perto da turbina, ele é a óleo? Ele é a óleo. Ele é Os óleo. três são a óleos. Tá. É que Só que normalmente, esse é o de geometria fixa, Tá. o cilíndrico. é que normalmente assim, em outras turbinas é água que eles usam, aí muda Sim. completamente, Uhum. talvez. Mas beleza. Obrigado, Leonardo. Imagina, eu que agradeço. O próximo autor é o Patrick Lamas, aqui de São Carlos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Patrick. Eu já vou apresentar o trabalho Caracterização da rigidez de acoplamento entre disco e eixo em sistemas rotativos. Sou do Laboratório de Dinâmica, aqui da USP, e sou orientado do professor Rodrigo Nicoletti. Então, para hoje, só o sumário rapidamente, a gente vai ter a introdução ao trabalho, falar sobre o modelo matemático, a metodologia, resultados, conclusão e, por fim, agradecimentos. Bom, esse aqui é o rotor lá da nossa bancada, um rotor que a gente utilizou durante o meu mestrado, é um rotor periódico. Então, você tem discos igualmente espaçados. Esse tipo de montagem ele serve para chegar num fenômeno que a gente estuda, que chama band gaps, que são, você faz um espaçamento modal no espectro de frequência da estrutura e consegue uma região grande, com sem ressonância e com baixa amplitude de vibração. Mas não é isso que a gente está interessado aqui, né? A gente está interessado na rigidez de acoplamento. Então, para montar esses discos no eixo, a gente utiliza uma bucha cônica, aquele bichinho ali, ó. E essa bucha ela é apertada com o braço mesmo, com a mão. Você vai lá e aperta o negócio. Ao fazer isso, durante os experimentos, a gente encontra uma incerteza, né, nesse aperto. E até falei antes aqui, a incerteza está aqui nesse aperto, porque a gente vai fazer vários casos. E essa junta, quando a gente acopla ela, né, o disco e o eixo, ela insere um grau de liberdade a mais ali no movimento. Então, você vai ter um deslocamento angular a mais, né? Então, você vê a deflexão do eixo e aqui a do disco. E também um deslocamento a mais linear. Esse deslocamento, a gente capta ele através de rigidezes angulares e lineares. Então, beleza. Esse aqui é o nosso rotor, né, com 3 discos. Ali é o modelo de elementos finitos. A gente coloca elementos maiores na região do disco para poder captar um enrijecimento local que o acoplamento da bucha faz na hora que você aperta o disco no eixo. O modelo matemático, aqui são as matrizes de elementos finitos que a gente utilizou: massa giroscópica, rigidez, vetor de forças externas. A gente utiliza o modelo em espaço de estados para calcular as frequências naturais, obter as frequências naturais do sistema. E nesse modelo a gente utilizou elemento de eixo do tipo Euler-Bernoulli, os discos são modelados como rígidos, o acoplamento é como uma rigidez angular linear. Beleza, então, qual que é a metodologia aqui? A gente vai meio que fazer uma comparação entre uma metodologia determinística e estocástica.
Então, com o mesmo modelo, né? A determinística a gente vai ajustar essas rigidezes, né? Que a gente vai acoplar o disco no eixo, utilizando uma otimização híbrida, com algoritmo heurístico, que é o PSO, e busca direta. Tudo já implementado no MATLAB, né, esses algoritmos. Já tem implementado. Né? O resultado é o valor, um valor de rigidez ajustada, e com o modelo calibrado a gente faz as análises pertinentes. E na estocástica, a gente faz primeiro uma análise de sensibilidade via índice de Sobol, para ver qual que é a influência, né, das minhas entradas, que são essas rigidezes, nas saídas, que são as frequências naturais do sistema. O método de Monte Carlo, cadeia de Markov, com 40% de taxa de aceite. Isso aqui é uma prática da literatura. O algoritmo Metropolis-Hastings. E o resultado aqui é uma distribuição de valores para rigidez com média variância, o que resulta em análises com intervalo de confiança. E aí os casos. Então, a gente vai ter rotores periódicos com 3 discos. Aquele primeiro rotor que eu mostrei lá, a gente vai pegar e fazer 8 casas dele. A gente vai mudar a posição dos discos, e nessa mudança vai ter o aperto e o desaperto, né, inserindo a incerteza. E o objetivo dessa mudança é variar aquela band gap que eu falei que esses rotores resultam. Né? E aí depois, com essa rigidez ajustada, a gente vai submeter esse ajuste a outros rotores periódicos, variando de 1 a 6 discos. Então, só para vocês terem uma ideia, né, isso aqui são fotos dos rotores otimizados, que são os casos com 3 discos. Então, você vê que eles estão em posições diferentes. Né? Esses posicionamentos variam o espectro de frequência. E agora, indo para os resultados. Então, primeiro, a gente olha esse gráfico, que é o índice total de Sobol. E aqui em laranja eu tenho a contribuição da rigidez angular, em azul a contribuição da rigidez linear. Então, primeiro que você vê que não tem, para essa variação que eu apliquei, não teve contribuição da rigidez linear. Então, nesse caso, a gente optou por considerar esse parâmetro, a rigidez linear, como um parâmetro determinístico. E aí se percebe que a rigidez angular ela só influencia na 4ª, na 5ª e na 6ª frequência natural do meu modelo. E aqui é a rigidez já ajustada depois com os 8 casos otimizados. Então, se obtém uma distribuição, aquele ponto é o de maior probabilidade. Beleza. Então, esse aqui é o resumão da apresentação. Né? Então, o objetivo é a gente comparar o ajuste do modelo determinístico com o modelo estocástico. Em preto, a gente tem as frequências naturais. Aqui é a band gap que eu falei. Ó. É uma região bem grande, sem frequências naturais. Igual aqui. E aí, o que a gente vê? Olhando aqui para a 4ª e 5ª frequência, que é o que a rigidez mexe. Né? No modelo determinístico, ele até capta bem, mas tem esse desvio aqui em cima, certo? E a 5ª frequência, alguns casos pega bem, outros casos mais ou menos. E aí você vê que o ajuste para o modelo estocástico ele capta bem melhor a física desses sistemas, né? E aí por que isso, né? Quando eu ajusto o modelo determinístico, eu faço um ajuste, né? Eu considero só o rotor periódico. E aqui, para fazer esse ajuste, eu estou considerando todos os casos. Então, eu consigo captar melhor. Esse é um resultado que era o resultado do mestrado que a gente apresentou nesse artigo. Aí, beleza. Com essa rigidez ajustada, a gente obteve diagramas de Campbell. Aqui, no caso, a gente plotou os modos de precisão reversa com rotação negativa, só para a gente não misturar os intervalos de confiança e ter uma visualização melhor. E estamos olhando aqui as frequências próximas do band gap, que é
a terceira, a quarta e a quinta. Então você percebe que o modelo capta bem, né, a física do problema. Esse é para o caso periódico. Esse é para o caso, um outro caso de rotor otimizado, né? A gente variou a frequência central em menos 5%. Já tem mais pontos que estão fora, né? Mas a tendência está acompanhando bem. É o caso em 0%, que é o mesmo bandgap do rotor periódico, isso pegou bem também. 15%. E esse aqui é aquela validação da rigidez que a gente ia fazer com casos de 1 a 6 discos. Então, eu peguei aquela rigidez ajustada no otimizado, que gerou aquela análise estocástica, e aí eu submeti a 6 rotores diferentes, variando a quantidade de disco. Então, eu começo com 1, vou até 6. E a mesma coisa, frequência natural experimental em preto. Em azul é a rigidez média, né, que seria a de maior probabilidade. Então, vamos olhar por partes aqui, né? Para 3 discos, a gente já tinha visto, captura bem a física do problema. Você vê que para 4, 5 e 6 discos tem algumas diferenças, 2 tem bastante diferença e 1 pega bem também. E aí, por que a gente tem essa diferença no resultado? Algumas diferenças, né? Em algumas frequências ali. Quando a gente estava variando esse número de discos, a gente estava desmontando o sistema, desmontando o mancal de rolamento, tudo. E essa desmontagem faz com que a gente altere o sistema, né? Não é mais o mesmo sistema que foi ajustado com 3 discos, quando você vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, conclusões. O modelo estocástico ele foi mais bem sucedido que o determinístico na modelagem da rigidez de acoplamento. E houve boa concordância entre os intervalos de confiança numéricos e dados experimentais. Então, onde que a gente quer chegar com isso, né? Bom, nesses rotores periódicos, uma análise que a gente faz é a dispersão da estrutura periódica. A dispersão ela mostra qual que é a velocidade que a energia se propaga ao longo da estrutura para todas as frequências que você quer analisar. Com esse modelo estocástico, a gente consegue fazer uma dispersão com intervalo de confiança e a gente quer validar isso experimentalmente. Por quê? Porque já tem esse método, que é um método Prone experimental para estruturas paradas, e a gente quer trazer esse estudo para o contexto de rotores, né? Estudar esses modos de onda de precessão direta e retrógrada. E aí o primeiro tentativa que a gente fez foi essa. Então, tem muito ruído ainda aqui nesses dados, né? Mas você percebe, os pontinhos pretos são dados experimentais, que ele capta bem a tendência aqui do primeiro modo, né, de propagação. E já a segunda não pega bem, fica bem ruim mesmo. Mas aqui tem uma outra coisa que o nosso sensor não consegue medir em alta frequência. Então, esse é um pedido, né, se alguém tiver um sensor para emprestar para a gente, estamos abertos. E essa aqui é a ideia onde que a gente quer chegar, né? A gente quer fazer esse gráfico experimental, estudando os modos separados de precessão direta e retrógrada. Aqui é com velocidade de rotação já, 6.000 RPM. Então, alguém pode emprestar um sensor por obséquio e estamos abertos a ideias. Obrigado. Obrigado, Patrick. Perguntas? A gente também trabalha com ajuste de modelo lá na UFA. E é um trabalho bem árduo, né, professor, às vezes. Nem me fale.
Eu queria saber o seguinte, se vocês, quando introduziram a rigidez torcional nos discos, compararam as FRFs nas direções horizontais e verticais e se elas casaram bem. Porque no modelo que a gente utiliza lá, a gente ainda faz aquela adaptação do Alane, né? Que ele considera somente a inércia nos discos e não considera a rigidez torcional. Lá o que a gente observa é que na direção vertical, a gente tem uma facilidade muito maior de ajuste. Rapidamente o modelo começa a ajustar. Mas na direção horizontal a gente tem uma maior dificuldade. Quando a gente compara o dado experimental, as frequências até batem, mas quando a gente vê a antirressonância, quando a gente vê a FRF completa, eles têm alguns gaps ainda. Não sei se isso pode ser o efeito da torção no disco, né? Que vocês modelam de maneira diferente. E se vocês também compararam a resposta no tempo desse modelo ajustado com o dado real. Não, a gente não comparou com as FRFs ainda. Tem as FRFs para fazer as análises, né? Oi? Comparamos? Bateu, é isso. Então comparamos, já. Comparamos. Porque lá você só mostra lá a frequência, naquele gráfico lá, né? A frequência Sim, só as frequências modo, naturais. A frequência no segundo modo, no caso. Isso. Mas quando você pega a FRF completa, ele bate a antirressonância completa também? E a resposta? Mas e a resposta temporal, professor? Elas são parecidas? A temporal a gente não chegou a olhar. Entendi, tá certo. Obrigado. Mas obrigado pela informação e acho que é um bom teste a gente bater esse... Eu tô apanhando. Eu vou fazer o teste Vamos apanhar junto, então. Vou fazer o teste agora se dá certo. Fechou. Obrigado. Valeu. Você estudou aí a influência da rigidez do acoplamento e da posição dos discos, né, nas frequências naturais, né? Ou seja, os autovalores. Isso. Eu acho que você não fez nenhuma análise em relação aos autovetores, ou seja, aos shapes dos modos de vibrar. Sim. Não, nesse caso aqui a gente não fez, mas num artigo anterior a gente fez e você percebe que existe um sentido físico para aquelas frequências que eram a 4, a 5, a 6 serem afetadas. Olhando pelo modo, você percebe que o modo influencia. É claro, a influência é clara, né? É claro, sim. Eu acho que você deveria colocar um pouquinho mais a posição dos discos e a mudança dos autovetores, além das frequências naturais ou autovalores. Não, você tem razão, faltou mesmo. Ficaria melhor explicado mesmo. Obrigado. Mais alguma pergunta? A minha pergunta é mais uma questão de curiosidade. Qual que é o sensor que você está usando? A gente está usando... Diante de tanto pedido de empréstimo... É um prosímetro que, no manual dele, ele fala que a frequência de corte dele é 60 Hz. Só que a gente conseguiu medir mais alto com boa qualidade. Só que ali onde eu estou querendo medir é perto de 400 Hz. É o Turk, aquele... Turk. O detalhe é o seguinte, assim, a gente está medindo, o prosímetro mede deslocamento. Resposta em frequência de deslocamento cai com a frequência. Ou seja, ele vai começar a entrar numa região que tem mais ruído do que sinal. Acima de 400 Hz é impossível medir. Impossível, não dá. Então, assim, ou a gente pega um sensor mais sensível, menos suscetível a ruído, ou não dá. E aí, as faixas que a gente quer medir estão mais ou menos por aí. Assim, se a gente quiser baixar as frequências, vai ter que fazer um rotor do tamanho dessa mesa aqui. Né? E aí começa a entrar, ficar meio no limite. Né? Então é essa a questão. O Turk.
Tranquilo? Mais alguma questão? Então, obrigado, Patrick. Obrigado. Valeu. O próximo apresentador é um Patrick também, é o Patrick Romero. Então, bom dia a todos. Me chamo Patrick. Vou falar um pouco sobre a identificação de parâmetros através da inferência bayesiana. Eu também faço parte do projeto do Ross. Então, bom, a inferência bayesiana ela é um método que pode avaliar a função de densidade e probabilidade de uma variável de entrada aleatória desconhecida e já teve aplicações feita pelo Garoli e foram identificados os parâmetros do rolamento magnético. No meu caso de estudo, eu vou aplicar essa identificação para mancais de rolamento. Então, bom, falar um pouco sobre as etapas do trabalho. Então, primeiramente, foi necessário reproduzir um modelo real para simular o comportamento. E para essa modelagem foi utilizado o ROS, então, como mencionado pelo Vinícius, é uma biblioteca em Python. Com o modelo já definido, é possível identificar os parâmetros de rigidez e amortecimento, que gera a curva do modelo real a partir do modelo idealizado. Então, foi utilizado o método de Markov-Chain Monte Carlo. E aí, com os resultados, é possível inferir sobre a incerteza desses parâmetros e ver qual o melhor resultado possível. Então, bom, então a figura apresenta o diagrama de blocos ilustrando o processo de estimação de parâmetros. Então, a entrada para o modelo computacional é uma função de densidade de probabilidade a priori. Então, o modelo ele considera essa função, gera um conjunto de parâmetros aleatórios para gerar sua resposta. E no bloco inferior a gente tem os dados experimentais, né? Então, de posse das duas saídas, é realizada a comparação da distância entre os dados para poder estimar os parâmetros. Bom, então, essa imagem aqui é o rotor utilizado, modelado pelo Ross. Então, ele representa um modelo real. Ele foi um rotor de bancada do laboratório LMesh de Uberlândia. E para a geração dos dados da FRF experimental, a estação foi realizada no disco 1 e os prosímetros estavam localizados no nó 7, tanto na direção X quanto na direção Y. Bom, então, falando agora sobre a abordagem bayesiana, é uma estrutura estatística que utiliza o teorema de Bayes para atualizar a probabilidade de uma hipótese com novas evidências. Então, é a teoria da probabilidade condicional. Então, uma parte importante é considerar que todas as variáveis utilizadas são modeladas como variáveis aleatórias, ou seja, elas são funções que, dado um espaço amostral ômega, ela associa um número real para cada resultado, como foi mencionado pelo professor Castelli e professor Rito. E a resolução do problema de estimação de parâmetro ela é feita através da atualização da função de probabilidade a priori, que é dado como entrada para o modelo, e da própria função de probabilidade a priori. Então, essa atualização da função ela gera a função de probabilidade a posteriori, que é o que vai resultar numa curva próxima à normal,
estimando os parâmetros de interesse. Bom, então, esse aqui a equação apresenta o teorema de Bayes. Então, o termo do lado esquerdo da igualdade é a função de densidade de probabilidade a posteriori, o que estamos interessados em encontrar. Já o primeiro termo do lado direito da igualdade é a função de verossimilhança, que avalia a probabilidade dos dados y terem sido gerados pelos parâmetros θ. Já o π de θ é a função de densidade de probabilidade a priori, como mencionado, é a entrada para o modelo. E o π de y é a probabilidade marginal dos dados experimentais. Então, bom, a função de verossimilhança mencionada anteriormente é uma função que permite inferir o quão próximo a amostra está de um conjunto de observações. Então, quanto maior a verossimilhança para um conjunto de parâmetros, maior a probabilidade que esses parâmetros tenham gerado os dados observados. Então, considerando um modelo de observação com ruído aditivo gaussiano, a equação 2 representa a função de verossimilhança, onde ela é proporcional a uma exponencial negativa da diferença por mínimos quadrados dos dados experimentais pelos dados gerados pelo modelo com um certo conjunto de parâmetros. Então, bom, e aí a parte computacional, que é o Markowitz Monte Carlo, que é também uma técnica estatística utilizada para amostragem de distribuições de probabilidades complexas. E a vantagem dela é que ela utiliza o conceito de cadeia de Markov, no qual o estado subsequente é baseado no estado atual. Então, a cadeia é construída de modo que, ao longo do tempo, ela possa convergir para a distribuição posterior desejada. E a vantagem do MCMC em relação ao teorema de Bayes é que, como a gente pode ver na equação 3, não existe mais a probabilidade marginal de y. Então, isso facilita nos cálculos necessários. E aí, como é que o método funciona? Primeiramente, é necessária a inicialização da cadeia de Markov a partir de um ponto inicial. Esse ponto pode ser feito de forma aleatória ou a partir de um ponto ótimo, através de uma otimização. Subsequente, o método avalia a probabilidade do estado inicial. Ele vai propor um novo estado, que depende do estado atual. E aí, ou seja, ele pega o estado atual, aplica uma pequena perturbação para gerar um novo estado. Vai avaliar a probabilidade do novo estado e vai calcular a razão de aceitação alfa entre o novo estado proposto e o estado atual. Então, a partir disso, ele gera um número aleatório beta entre 0 e 1. Então, se beta for menor ou igual a alfa, a proposta é aceita e o método se move para o novo estado. Caso a proposta não seja aceita, ele se mantém no estado atual. Essa parte do algoritmo, ela é uma parte bem interessante, porque se a cadeia for inicializada a partir de um ponto ótimo, ela permite que um estado novo, que tem uma probabilidade melhor que o estado atual, seja aceita. Bom, então, para a geração dos resultados obtidos, a cadeia foi inicializada a partir de um ponto ótimo, porque dessa maneira a gente evita o burn-in do método. Então, o método ele não fica passeando até achar a região de interesse, ele já parte da região desejada, né? E foram utilizadas 500 amostras para as cadeias. Então, aqui, analisando as distribuições de Kx e Ky, nota-se que as distribuições posteriores, tanto da rigidez em X quanto da rigidez em Y, elas se aproximam de uma normal, mesmo partindo de uma uniforme. Já analisando as distribuições de amortecimento em X, ela também se aproximou de uma normal, a posteriori. Entretanto, o amortecimento em Y, as 500 amostras não foram o suficientes para fazer o amortecimento convergir. Dá para notar que ele começa a ter um pico, mas não convergiu o suficiente. E aí, com os dados aceitos pelo método, foi plotado um intervalo de confiança de 95%, que nota-se que ele engloba bem
a FRF experimental, principalmente nos 2 picos de interesse, e a taxa de aceitação obtida para ambas as estimações indicam que teve uma boa exploração do espaço de interesse da priori. Perguntas? Você chega a fazer uma análise de sensibilidade, assim, se você variar muito os parâmetros, como isso pode afetar a sua identificação? Sim, anteriormente eu fiz análise de sensibilidade e a rigidez, principalmente, tem uma maior influência nos resultados. Então, eu fiz primeiro a identificação da rigidez, né? E aí, com o valor médio, eu fiz a identificação do amortecimento. E em relação àquele resultado do CYY, né? Você sabe por que ele precisaria de mais amostras para convergir ou não? Não, eu não sei te informar, porque eu utilizei o mesmo método tanto para o X quanto para o Y, mas ele não convergiu. Só um comentário, eu acompanho um pouquinho o trabalho do Patrick, ajudando no que eu vou conseguindo, mas o legal do método dele é que ele vai conseguir, ele está até trabalhando com resposta temporal agora, não com função de resposta em frequência, né, Patrick? Mas a ideia é que o método já entregue para a gente os coeficientes de rigidez e amortecimento de mancais e de selos, a partir da resposta transiente, em rundown, ele está usando agora até da bancada que a gente pegou, entendeu? Eu acho que esse que é o grande ponto. Ali, não sei se fica tão claro para todos, mas essa é a resposta do modelo dele mesmo, né? O interesse dele não é tanto avaliar bom, posso estar enganado aqui, hein, Patrick? Pelo amor de Deus, me ajuda. Mas não é tanto avaliar os envelopes na função de resposta em frequência, mas sim isso daí, ó. Isso. Porque é ali que ele consegue dizer, meu coeficiente de rigidez está em torno de 500 mil, meu coeficiente de amortecimento está em torno de 20 mil e tal. Ali ele fez em cima da resposta em frequência, isso, né, Patrick? Mas agora ele está trabalhando com resposta temporal. E da resposta temporal, direto vai vir os coeficientes. Então, ajuste de máquina em campo, ajuste de modelo de máquina em campo, vou determinar coeficiente de máquina em campo. Aí ele pega no transiente. Porque o permanente acaba, né, Rodrigo, que a gente não tem informação. Permanente você morre. Provavelmente pode acertar bem rigidez, mas amortecimento já era, né? E tem um grande, até ele está conversando com o Rafael Timbó, tem um grande interesse em coeficiente de selo, que é o que os caras não conhecem, que é difícil, dependendo da condição que o selo trabalha, aqueles selos Honeycomb, Holy Pattern, eles estão com bastante interesse nisso para determinar os coeficientes, né? Mais algum comentário, pergunta? Quando você vê distribuição, tem uns testes que permitem você afirmar se a distribuição é normal. É que você compara duas distribuições, uma desconhecida e a normal. Aí poderia aplicar aí para verificar, porque aquela azul ali, dependendo da quantidade de amostra, ela pode se aproximar de um quadrado. Aquela azul dos coeficientes 6 lá. Do que você diz do que de amortecimento? Tem uns testes que permite você afirmar que ela obedece uma distribuição normal. Porque quantidade de amostra influencia bastante na distribuição. Ela pode transformar completamente a distribuição. Sim. Só que eu não cheguei a fazer o teste nesse caso, não. Só informando que pode fazer para quando você apresentar ou escrever um artigo, você pode afirmar. Beleza. Quando você fazer esse teste. Acho que é Shapiro Wilk o nome do teste. Eu tenho que lembrar o nome do teste, depois eu mando. Eu cheguei a fazer o bootstrap no geral. Depois, para avaliar a média, no caso. Acho que é Shapiro Wilk, tem que confirmar o nome, mas ele compara uma distribuição que você não conhece, que seria esses pontos amostrais, com a distribuição normal de acordo com a média e a variância ou o desvio padrão.
Aí você, se as médias baterem, obedece à distribuição normal. Então você pode afirmar com um intervalo de confiança lá que obedece a uma distribuição normal. Entendi. Se não bater, aí pode ser aqui quadrado ou... Não, outro. Depois eu lembro. Eu vou explicar. Beleza. Aí tem como você afirmar se é ou não. Entendi. Aí você aplicar. Beleza, valeu. Se bem que eu acho que não é... Assim, saber se é uma gaussiana não é tão importante. Sim, sim. Caso, né? Mas beleza. Ok, obrigado, Patrick, pela apresentação. A nossa última apresentação de hoje é da Mariana Fernandes. Da manhã. Última da manhã. Obrigado. Oi. Nossa, que altura. Peraí que eu não sei mexer nesse negócio. Tá. Bom dia, gente. Meu nome é Mariana. Eu sou aluna de graduação em Engenharia Aeronáutica na Unesp de São João do Boa Vista. A engenharia aeronáutica ela é bem voltada para aeronaves de asa fixa. Porém, eu agora estou tentando me aventurar um pouquinho nas aeronaves de asa rotativa, mas o meu trabalho, diferente dos outros, eu vim apresentar a proposta dele, porque ainda não tem nenhum resultado, e é isso, vamos lá. Eu estou muito nervosa, que é meu primeiro congresso. Esse é o meu professor orientador, o professor Éder, que está me acompanhando, e o Dante Ricardo Ambrosio é o major, que ele está nos auxiliando no trabalho. Ele faz parte da aviação militar aqui no Brasil, e a gente está fazendo esse trabalho em cima da aeronave M225H, que é essa aqui da foto. É um Airbus. Então, vamos lá. Os rotores no helicóptero, né, eles são componentes essenciais para sustentar e controlar a atitude da aeronave. E, por conta dessa sua natureza rotativa, é preciso que ele seja balanceado para fim de minimizar as vibrações. Existem diversos tipos de rotores. Tem os rotores convencionais, que são os que a gente está trabalhando, que tem o rotor primário aqui, o principal, e o rotor de cauda. Tem esse daqui, que são os rotores contrarrotativos no mesmo eixo, e os rotores contrarrotativos em eixos distintos. Mas a gente vai focar nesse daqui, o nosso trabalho vai ser em cima dele. Ops, voltei errado. Bom, então, para fazer esse monitoramento do rotor mecânico, a gente vai utilizar duas técnicas, o M-Arms e o HANS. O M-Arms ele é um sistema de monitoramento ativo, e ele monitora a saúde de uso junto com o HANS, e é especificamente projetado para helicópteros. Já o HANS é uma ferramenta que visa monitorar a saúde e o desempenho, incluindo o rotor, mas também monitora outras partes da aeronave. Bom, então, para esse monitoramento, para esse balanceamento, a gente utiliza uma instrumentação nativa da aeronave, que são esses acelerômetros, o TGB1, IGB1, TDS, o FAN, MGB8. Todos esses são acelerômetros que eles são posicionados no eixo de transmissão aqui da aeronave, porque, como a gente sempre fala, onde tem eixo tem vibração. Então, eles são posicionados aqui para a gente fazer essa medição de vibrações. Todos esses outros instrumentos não vêm muito ao caso. Eu trouxe essa imagem para a gente mostrar mais realmente os acelerômetros, porque essa parte é uma parte mais de processamento de sinal e dados. Bom, já para o balanceamento aerodinâmico do rotor, a gente utiliza uma instrumentação específica para medição de vibrações.
Por exemplo, esse aqui da foto. Quando a gente quer medir a vibração nessa extremidade da aeronave, a gente posiciona um acelerômetro aqui, que ele vai pegar a vibração que é causada desde o rotor, lá de cima, e vai conseguir calcular a vibração nesse ponto, bem na extremidade. Daí a gente irá utilizar, né, a gente já tinha até um teste marcado, mas infelizmente por motivos de saúde eu não pude participar, então a gente reagendou para esse mês e eu vou estar podendo ir ver presencialmente, que eu realmente ainda não vi. Eu estou aqui mais para mostrar para vocês a nossa ideia e também compartilhar conhecimento. Então, são todas essas coisas. Aqui esse instrumento a gente pega a fase, né, da vibração e analisa tudo. Esse estroboscópio também é um instrumento. Deixa eu passar o slide que vai ficar melhor. O estroboscópio ele é posicionado para ver se o balanceamento aerodinâmico do rotor ele está coerente, porque se caso uma pá da hélice do rotor ali ela tiver desnivelada, esse helicóptero vai gerar bastante vibração. Então a gente posiciona o estereoscópio para ele identificar se há algum desbalanceamento. Já os TABs, eles são superfícies de controles localizadas no borgo de fuga da FA, ajustáveis para a realização do balanceamento. O TAB também tem um sistema semelhante que aqui... Ai, meu Deus, eu tenho que usar isso aqui, né? Aqui, ele tem tipo que mede o grau, tá vendo? Você dá um grau de amplitude ou para cima ou para baixo, dependendo de quão desnivelado está a sua pá. Então, o TAB ele é utilizado para isso. Essa pinça aqui, daí você nivela a sua pá. Então, eu falei, esse aqui é o mais atual, né? Mas antigamente isso aqui era feito bem manual, vamos dizer assim, que você tinha um bastão, aí esse bastão ele tem meio que uma linha que você marca onde era para ser o nivelamento ideal, e as pás vão passando por essa linha e você vê qual que está mais alinhada e qual que precisa ser balanceada e qual que já está balanceada. Então, aí ele é feito em 2 etapas, no solo, com a aeronave acionada, e em voo, com a aeronave um envelope de voo especificado pelo fabricante. E, bom, aqui eu trouxe um pouco das desvantagens do sistema instalado na aeronave, que é aquele primeiro sistema que eu mostrei, que tem... Deixa eu voltar. Voltei errado. Ai, estou muito nervosa. É esse daqui, que ele já é o sistema instalado na aeronave, que são os acelerômetros. E esse outro aqui é o que a gente faz com MARMS. Daí eu vou mostrar a desvantagem do sistema instalado é a complexidade, porque alguns equipamentos podem exigir um treinamento especializado e que aumenta o custo de mão de obra, e tem as limitações, né, que os equipamentos eles podem não oferecer o mesmo nível de monitoramento contínuo. Já as desvantagens do MARMS é a limitação de precisão, porque ele pode não ser tão preciso quanto os métodos convencionais, e a necessidade de calibração, porque ele precisa ser calibrado regularmente, como eu mostrei ali pelos TABs, e enfim, é isso. E já as vantagens do MARMS é que ele não tem necessidade de componentes adicionais, a operação dele é bem mais rápida e tem um número maior de acelerômetros. E a vantagem do sistema instalado é que a precisão dele é mais elevada e ele é independente. Gente, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Perguntas? Oi. Não ficou claro para mim se é um desbalanço aerodinâmico, qual é a correção que é aplicada à pá do rotor, ou se é um desbalanço
de massa, né, de massa excêntrica, e aí a correção seria colocar ou tirar a massa. Não ficou muito claro para mim. Que desbalanço que é? Na verdade, a gente vai o professor pode até me ajudar, mas a gente vai trabalhar com 2 tipos de balanço, o balanço dinâmico e o aerodinâmico. O dinâmico, ele é mais... Ai, meu Deus, professor, pode me ajudar? Bom dia, obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente vai tratar das 2 formas, né? Tem o balanceamento dinâmico e o aerodinâmico. Mas esse sistema, tanto o M-Arms quanto o RUMS, ele é basicamente um sistema de SHM, que ele é voltado ao monitoramento da saúde da aeronave, né, digamos assim, ou de uso, né, e ele é utilizado para fazer o balanceamento. Mas, no caso dos rotores, não tem tanta essa necessidade de fazer o balanceamento dinâmico, porque ele já vem na configuração e já vem bem balanceado, né. O problema principal é o aerodinâmico, no caso mesmo, onde aí tem que colocar como se fossem uns adesivos lá para refletir, né? Usa o estroboscópio na mesma frequência de rotação da aeronave, identifica a diferença entre as pás de acordo se está produzindo mais ou menos sustentação. A correção é agir naqueles tabs que vai mudar a sustentação de cada pá para deixar cada pá na mesma sustentação e passando no mesmo nível, né, de acordo com a rotação. Então, aquele tab vai mudar um pouquinho a sustentação naquela parte da pá, e tem, acho que são 6 tabs, mas o exército, né, digamos assim, pode alterar só 4 deles, os outros 2 é só mesmo o fabricante. Mas aí com esses 4 consegue alterar a força de sustentação para manter a mesma sustentação nas 3 ou 4 pás, né? Exato, exato. Obrigado, eu. A mesma pergunta. Mais alguma questão? Antes de tudo, eu queria parabenizar. Eu acho que o espírito é isso mesmo, Mariana. Trazer, colocar, apresentar, conhecer, enfim, trocar experiências. Então, parabenizo pela atitude, viu? Na verdade, tenho uma curiosidade. Queria saber a velocidade de rotação dessas pás. Oh, meu Deus, eu não sei não. É que, na verdade, era pra gente ter ido lá fazer o experimento, porque eu realmente comecei agora esse projeto, que eu já quero tentar fazer uma IC e emendar com o meu TCC. Então, eu não tive a oportunidade de ir lá, então tem muita coisa que está bem aberto para mim ainda. Mas não sei se o professor sabe. Bem, essa velocidade de rotação eu também não sei, mas a gente tem um artigo no ISMA que a gente está desenvolvendo agora, onde a gente tem dados experimentais de outro rotor, acho que do Esquilo, salvo erro, onde a gente analisou até 60 Hz. E não é o suficiente ainda. Aliás, até 45 Hz ainda não é o suficiente. Porque a ideia, e é um outro projeto à parte, né, é a gente tentar identificar a influência da rotação que está dando no segundo modo, que ele está dando algum acoplamento lá aerodinâmico e tudo mais. Mas, enfim, 60 Hz não é suficiente. Eu acho que é 240, mas não sei te falar exatamente. Tá? Mas essa rotação é constante, né? Isso é importante. A rotação ela é constante, ela não vai variar, ela praticamente não varia durante o voo da aeronave, né? Ela é mantida constante. A única coisa que vai variar ali é a inclinação da pá, né, para poder dar o deslocamento. Alguma questão? Também curiosidade, porque eu vi que vários acelerômetros estão tão distantes da fonte, né? Inclusive tem um que estava na estrutura ali embaixo, né? Já existe um trabalho de caracterização modal dessa estrutura do helicóptero para saber o que é a frequência da estrutura e o que está vindo realmente do rotor? Obrigado pela pergunta. Existe sim. Na verdade, a gente está com um artigo também no ISMA que trata sobre isso, né? Enfim, eu entrei na Unesp recentemente para a cadeira, disciplina de manutenção de aeronaves, mas eu sou mais da parte de vibrações. E aí, tentando conduzir aí a minha pesquisa mais para a área, né?
eu procurei o pessoal lá da aviação do Exército e fui muito bem recebido, porque eles têm muitos problemas. E um deles é um problema do radar, que tem um alto índice de falha. É um dos artigos que a gente tem lá no FIF, que vai acontecer lá em Foz do Iguaçu, né? E aí sim a gente fez uma análise baseada numa norma, acho que é 1710, alguma coisa assim, onde tem lá a caracterização do que é vibração aleatória, né? E o que seria essas vibrações mais provenientes aí do rotor, do funcionamento da aeronave. Mas do rotor tem uma frequência que é muito nítida nos dados lá, que é 24 Hz. Esses 24 Hz e a harmônica dele também aparece ali em vários espectros ali de frequência, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Então, obrigado, Mariana, pela apresentação. Então a gente finaliza essa sessão da manhã. Então a gente está liberado para o almoço. Lembrando que às 2h a gente volta com a palestra da professora Cátia. E aí os apresentadores da tarde, se já não colocaram as apresentações aqui, por favor, depois venham para colocar, tá? Obrigado, pessoal. Um detalhe, quem tiver dúvida para onde comer, tem dois ali, ó. O Heitor e o Patrick podem orientar vocês para... Eles sabem onde come bem e barato, sabe?